notícia nesta edição do programa Inteiro Teor. Apesar dos riscos, tem passageiro que ainda insiste em fumar em banheiro de avião. Acompanhe um caso que chegou à Justiça Federal. Saiba mais sobre o direito ao desenvolvimento, um direito reconhecido da categoria denominada Direitos Humanos. E na entrevista da semana eu converso com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca, sobre juizados especiais federais e conciliação. Está no ar o Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Justiça nega habeas corpus à pessoa acusada de fumar dentro do banheiro de um avião. Acender o cigarro na aeronave é proibido, mas ainda há quem insista em desobedecer a regra e colocar a segurança dos passageiros em risco. Acompanhe na reportagem de Daniela Garcia. Era 11 de julho de 1973, quando o voo da empresa aérea brasileira Varig RG 820 saiu do Rio de Janeiro com destino a Londres. Tudo corria bem até que uma fumaça tomou conta do avião e obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência em Paris. Mais de 100 pessoas morreram. Apenas 10 tripulantes e um passageiro sobreviveram. O passageiro era Ricardo Trajano, que à época tinha 21 anos. Ele conseguiu escapar da tragédia por pouco. Eu estava lá atrás, no penúltimo lugar, e foi onde tudo começou, que foi na projeção ali do banheiro e da cozinha, a fumaça que começou. Começou uma fumaça pequena, todos estavam tranquilos, sentados, e quando começou a fumaça, me deu por instinto, falei, não vou ficar aqui, saí, andei normalmente para frente. Quando eu cheguei lá na frente, a fumaça já tinha tomado conta de tudo, praticamente. E aí a fumaça começou a ficar bem preta, eu não via um palmo na minha frente. E aí, nessa hora, eu pensei que eu fosse morrer. Senti a morte realmente me abraçando e me levando. Foram momentos de muita tensão. Ricardo conta o que fez tentando evitar o pior. Protegi meu nariz, minha boca, fechei meus olhos, fiquei em pé, encostado ali na cabine, na divisória da cabine. Falei, vou morrer. E aí me despedi da vida, veio um flashback na minha cabeça de todos, minha família, meus amigos. E, ao mesmo tempo, calma, isso me ajudou também. E aí, quando o avião fez o pouso forçado, que ele fez um pouso forçado numa plantação de cebola, aí eu apaguei. E aí fiquei ainda uns 10 minutos dentro do avião, até os bombeiros chegarem, e aí fiquei 30 horas desacordado. Acordei no hospital, não entendendo absolutamente nada. Ricardo relata ainda que, mesmo sendo retirado com vida da aeronave, as chances de sobrevivência dele eram mínimas. Eu cheguei no hospital, as pessoas não me davam uma semana de vida. Eu cheguei mal. Primeira radiografia do pulmão, o sujeito olha e fala assim, esse cara morreu quando? Atestado de óbito, assim. Mas não ficou sequela nenhuma. 6 meses depois eu fiquei hospitalizado quase 3 meses, 82 dias, e 6 meses depois eu já tinha voltado a jogar basquete. Mas as outras 123 pessoas que estavam no avião não tiveram a mesma sorte que Ricardo e morreram respirando a fumaça que, segundo a investigação, foi causada por um cigarro aceso que teria sido jogado na lixeira do banheiro do avião. A partir deste incidente, que foi realmente um marco, né? A partir daí, todo mundo começou a desenvolver legislações que proibissem a utilização, o uso do fumo a bordo. Né? Então, primeiro foi o FAA americano, né, a entidade de aviação civil americana, posteriormente todos os países, inclusive o nosso, né? Nós temos uma legislação que proíbe fumo a bordo. O diretor de Segurança e Operações de Voo da Associação Brasileira de Empresas Aéreas explica ainda que há diversas orientações nas aeronaves para os passageiros. Hoje, você tem o speech do comissário, está escrito em todos os lugares, o aviso de não fume fica aceso
desde o momento em que os passageiros embarcam até o seu desembarque. Dentro dos banheiros tem placares avisando que é proibido fumar, quer dizer, placares enormes, grandes, que a pessoa não pode deixar de ver. Quer dizer, então, tanto o elemento de Paris que fumou no avião, ele não tinha intenção de se suicidar nem de matar ninguém. Okay? Então, nós também achamos que esse paralelo é importante, porque não é a intenção de fazer, mas é você colocar em risco sem ter a intenção, e isso realmente é o maior problema que a gente tem. Mesmo com tantas orientações e da proibição clara do fumo nas aeronaves, ainda há pessoas que acendem o cigarro dentro do avião. E nesses casos, o fumante pode ser preso. No caso do avião, o Ministério Público, quando dá do conhecimento da prisão em flagrante do agente, em que acendeu um cigarro no avião, no banheiro do avião, ela o tipificou como crime descrito no artigo 261 do Código Penal, em que trata-se de atentado contra a segurança de embarcações marítimas, fluviais ou aéreas. Expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Nesse caso, trata-se de um crime comum e concreto. Um caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a terceira turma do TRF negou habeas corpus a um passageiro fumante. Em 2012, o homem embarcou em Fortaleza com direção à capital do Amazonas. Durante o voo, ele acendeu um cigarro dentro do banheiro e acabou preso em flagrante. A prisão foi convertida em preventiva. A defesa pediu o trancamento da ação penal, alegando que o fato do denunciado fumar dentro do banheiro do avião não representou um atentado contra a segurança aérea e o homem só queria controlar a própria ansiedade. A turma considerou que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é uma medida excepcional e, no caso, só seria possível acolher os argumentos da defesa após análise apurada dos fatos e das provas, o que só pode ser feito com a devida instrução processual. É importante lembrar que há também os fumantes conscientes e que respeitam as normas. Michael, por exemplo, mesmo fumando cerca de 12 cigarros por dia há 7 anos, quando viaja, ele sabe que o melhor é ficar longe do vício, pelo menos durante o voo. Viagens, assim, eu costumo dormir ou então tentar passar o tempo o máximo possível me distraindo, porque se eu pensar em fumar, se eu sentir que estou ansioso, fica difícil. Acho que a proibição é super válida. Imagina, quem não fuma ter que conviver no mesmo ambiente com fumaça, com fumantes. Acho que foi super válido isso, e tem que ter em qualquer lugar. Depois do intervalo, em nosso espaço de educação corporativa, vamos falar sobre o direito ao desenvolvimento e saber se sua realização resulta na efetivação dos demais direitos humanos. Fique com a gente, já voltamos. Você sabe o que é direito ao desenvolvimento? A consultora da Unicorp, Universidade Corporativa do TRF da Primeira Região, Cláudia Rezende, destaca este, que é um dos direitos da categoria Direitos Humanos. Acompanhe a reflexão. Abordado e analisado de uma ótica interna do ser humano, o direito ao desenvolvimento configura a síntese de todos os direitos humanos e sua realização resulta na efetivação dos demais direitos humanos. O direito ao desenvolvimento é a síntese da experiência histórica de luta para o reconhecimento e a realização dos direitos humanos. O direito ao desenvolvimento passou a integrar o rol de direitos humanos depois da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986, adotada pela Resolução 41.128, de 4 de dezembro de 1986 da ONU. Neste ponto, é importante lembrar
que as questões essenciais relacionadas ao desenvolvimento polarizam o mundo entre os países do Norte e do Sul. Os primeiros resistem em reconhecer o direito ao desenvolvimento e os últimos reivindicam o reconhecimento do direito ao desenvolvimento como uma categoria dos direitos humanos. Na luta para a efetivação do direito ao desenvolvimento, entendido como a síntese da experiência histórica da luta pela efetivação dos direitos humanos, ele consiste no direito de desenvolver a humanidade inerente a todos nós, seres humanos, histórica e culturalmente contextualizados. Como o direito ao desenvolvimento configura a síntese de toda a experiência histórica pela realização dos direitos humanos, as reflexões sobre o direito ao desenvolvimento devem ser acompanhadas e enfrentadas juntamente com os conceitos de democracia. A democracia abordada de uma ótica apenas formal se esgota no reconhecimento constitucional de direitos políticos, ou seja, o direito de participar das decisões do Estado, seja numa democracia com feições representativa ou direta. Porém, a democracia abordada de uma ótica substantiva gera obrigações positivas para o Estado e toda a sociedade de permitir o acesso de todos às conquistas da sociedade. É este o compromisso com a realização da justiça social. A realização da justiça social é a efetivação do direito ao desenvolvimento. Até um próximo encontro. Depois do intervalo, eu converso com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca, sobre juizados especiais federais e conciliação. Até já! No dia 26 de maio, o desembargador federal Reinaldo da Fonseca foi empossado no cargo de ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Bem-vindo ao Inteiro Teor, ministro. É um prazer recebê-lo aqui agora como ministro. Muito obrigado, Vera. Muito obrigado, telespectador. Prazer todo meu aqui estar nesse programa que tem feito a história na TV Justiça, nos órgãos que compõem a imprensa que noticia notícias da justiça como um todo, e eu estou aqui com uma alegria muito grande de estar no Tribunal da Cidadania, compondo aquele tribunal como representante da Justiça Federal. Esse tribunal é composto de 33 ministros, sendo 11 oriundos da Justiça Federal, 11 oriundos da Justiça Estadual e 11 oriundos do Ministério Público e da Advocacia. Portanto, entre mais de 1.500 magistrados federais, eu tive a honra de compor uma lista pela segunda vez e ser escolhido pela senhora Presidente da República para fins de composição do STJ na vertente Justiça Federal. Agora, quando um servidor, o senhor é servidor, chega a ministro, às vezes as pessoas não têm ideia da trajetória. O senhor começou como juiz federal no Maranhão. Como é que foi esse início na Justiça Federal? Na verdade, eu comecei como servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, depois servidor da Justiça Federal do Maranhão, fui técnico judiciário, formei em Direito com 21 anos e logo em seguida passei para procurador do Estado do Maranhão. Desse período eu vim, em 1989, para o TRF da Primeira Região e fui o primeiro assessor da presidência do tribunal do grande e eterno presidente Alberto José Tavares Vieira da Silva. E fiz concurso para Procuradoria do Distrito Federal e Juiz de Direito do Distrito Federal e Territórios. Ocasião em 92 que fui juiz, magistrado, vamos dizer, estadual. Aqui no DF não é estadual, é distrital. Portanto, lidei com a matéria da Justiça Estadual como juiz de direito. Só que, como eu era procurador, tinha trabalhado, antes procurador, e como tinha trabalhado muito com direito público, direito constitucional, com direito administrativo, com direito tributário, com a área do direito público, quis fazer concurso para a Justiça Federal e voltar para minha casa.
E um ano depois eu era juiz federal substituto da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, após ter sido aprovado em concurso para juiz federal. E tive a chance de ser substituto da hoje já aposentada desembargadora Selene Maria de Almeida. E com a doutora Selene Maria de Almeida, o senhor viajou por esse Brasil todo com a implantação dos juizados especiais federais na primeira região, que foi aquela justiça cidadã. Como que foi essa experiência para o senhor, que depois chegou a ser o coordenador da COGEF aqui no tribunal? Eu tive a oportunidade de ficar 16 anos na primeira instância. Voltei para Brasília e, ao voltar para Brasília, a desembargadora Selene foi nomeada desembargadora. Ela era juíza, foi nomeada desembargadora e assumiu o encargo de ser a pioneira de uma nova justiça. A justiça que transforma o invisível visível. E você, Vera, foi partícipe disso, porque ganhou prêmio, salvo engano, com um trabalho, com um dos primeiros itinerantes feitos pelos juizados especiais federais. Com a experiência da Justiça Estadual de 1995, que eram os juizados estaduais, juizados especiais estaduais, a Justiça Federal, na década, no início do milênio, 2001, conseguiu uma norma, uma lei, criando um juizado que atendia aquilo que a gente chamava de pequenas causas. Os juizados especiais federais, valores, em regra, até 60 salários mínimos. E isso fazendo uma inclusão de pessoas ao acesso à justiça, forma de acesso à justiça. E na primeira região, essa região que é continental, abarca 80% do território nacional, todo o norte do país, o meio norte, Maranhão, Piauí, a Bahia, todo o centro-oeste e mais Minas Gerais, parte do sudeste, essa região foi dirigida nessa vertente pela desembargadora Selene Maria de Almeida, que não ficou no seu gabinete, não tinha absolutamente nada e colocou todos os servidores e juízes parceiros de um novo projeto na Justiça Federal, que é exatamente transformar essas pessoas que estão invisíveis em pessoas visíveis. Para que você tenha uma ideia, a desembargadora Selene saiu por esse mundão de Deus, no Jalapão, Tocantins, no Amapá, no Amazonas, em Benjamin Constant, na região de Tabatinga, fazendo caravanas fluviais, caravanas rodoviárias, comprometeu o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, com carretas, para que a gente pudesse chegar às populações que não tinham acesso à justiça. E só para se ter uma ideia, isso ela me convocou a todos os magistrados da primeira região e servidores, e o resultado disso foi algo fantástico. Em 10 anos da Justiça Federal, com juizados especiais federais da primeira região, nós incrementamos na economia dos municípios desta região 9 bilhões de reais. Isso não é pouco. Para pessoas que não tinham nada. Nada. E só para lembrar uma historinha que o Tribunal Regional ganhou prêmio com a jornalista Vera, tinha uma senhora no Jalapão, lá na cidade de Mateiros, na região de Mateiros, chamada Maria Barbina, que tinha lepra, que tinha hanseníase. E essa pessoa sequer tinha carteira de identidade. Essa pessoa sequer tinha certidão de nascimento. A Justiça Federal chegou, estou citando esse exemplo, e como esse exemplo tiveram milhares de outros. A Justiça Federal chegou em um processo de cidadania, de caravana de cidadania, em parceria com o Tribunal de Justiça do Tocantins, em parceria com a Secretaria de Segurança de Tocantins, conseguiu tornar visível aquela invisível e outros invisíveis, realizou a audiência de conciliação com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, reconheceu o benefício previdenciário e 10 anos depois, a mesma Justiça Federal, já sob o comando de outra grande baiana, desembargadora Neuza Maria Alves da Silva, volta ao Jalapão e encontra a senhora Maria Barbina, mais forte, robusta, né?
e com o seu benefício previdenciário em andamento. Gostaria de abordar uma outra questão que o senhor, aqui no TRF, também iniciou um processo todo ligado à conciliação, que agora, inclusive, faz parte do novo Código de Processo Civil. Como é que foi esse desafio da conciliação que o senhor foi o coordenador do nosso STICOM aqui? Na verdade, juizado chama conciliação. Não se pode pensar num instituto, numa instituição chamada Juizados Especiais Federais, que hoje tem uma distribuição, o dobro da distribuição das varas comuns, se não se pensar nos métodos alternativos, ou melhor, não são alternativos, são os métodos adequados à solução dos conflitos, porque nós temos que nos habituar, a sociedade tem que se habituar a dialogar. E quando eu falo isso, não é num lugar comum, aquela coisa, né, como se fosse frase de efeito. Senhores, somos 200 milhões de habitantes no país. Nós temos atualmente 100 milhões de processos em andamento na justiça brasileira, seja estadual, federal, trabalhista, militar, eleitoral. Significa que a cada 2 brasileiros, 1 tem demanda judicial. Isso está errado. Está errado nós, judiciário, porque alimentamos isso, está errado a sociedade, porque não encontrou mais o instrumento da conversa, do diálogo, da negociação. Nós temos que nos redescobrir enquanto seres humanos. E a redescoberta é a cultura do diálogo. Para nós, uma batida de 2 carros já significa efetivamente uma controvérsia judicial. Para nós, a briga da cor de um muro já significa uma controvérsia judicial. Isso está errado. Temos que encontrar o caminho do diálogo, o caminho da negociação, o caminho da conciliação, o caminho da mediação, ou até mesmo o caminho da arbitragem, quando se lida com interesses privados ou de direito internacional, em que um terceiro vai e soluciona. Não haverá juiz nenhum no mundo capaz de resolver com celeridade, qualidade, 100 milhões de processos. Daí por que a conciliação? Só para concluir o argumento da conciliação, eu queria dizer que isso não é uma utopia. A conciliação na Justiça Federal da Primeira Região, apenas para citar um exemplo, porque nós temos 5 regiões na Justiça Federal, cada uma fez um trabalho mais bonito do que a outra. Na nossa região, nos últimos 4 anos, fizemos 400 mil conciliações. Dessas 400 mil, 90% nos juizados especiais federais. Portanto, esse novo modelo, ou esse reavivar, esse modelo reavivado pelo Código de Processo Civil que vai entrar em vigor, é uma realidade, é possível e é concretamente viável. Agora o senhor enfrenta um novo desafio, que é o STJ. Como é que está se sentindo nessa chegada no Tribunal Superior e de que forma essa bagagem que o senhor está levando como servidor, como juiz federal, como desembargador, vai contribuir nessa nova etapa da sua caminhada? Jamais pensei, num primeiro momento, que chegaria a um Tribunal da Cidadania. Efetivamente, todos nós, juízes, temos esse desejo de chegarmos, porque a nossa carreira acaba nos tribunais regionais federais. As instâncias especiais, que é o Supremo, o STJ, são instâncias que não fazem parte da carreira da Justiça Estadual, mas que de alguma forma, no caso do STJ, firmam a lei federal, firma a jurisprudência da Justiça Federal, também da Justiça Estadual. E chegar no STJ nessas condições, com 1.500 colegas iguais a mim, desembargadores, mais de 100 desembargadores federais em todo o país, é uma honra, é uma dádiva de Deus, eu tenho certeza disso, e é uma honra porque cheguei lá com a responsabilidade de representar uma justiça que está há anos no Brasil, foi redescoberta a partir da década de 60, e que tem mostrado a que veio, porque é uma justiça muito respeitada, é uma justiça que tem feito a história do Brasil e que agora, com juizados especiais federais, mudou a sua cara. Portanto, cheguei no Superior Tribunal de Justiça muito mais no sentido de colaborar e de aprender. Aprender com outros colegas juízes federais que lá estão, com outros colegas juízes estaduais e com o olhar do Ministério Público e da advocacia.
o primeiro mês, eu completei um mês no Superior Tribunal de Justiça, tem sido uma experiência fantástica. Eu tenho resgatado valores e questões que eu não via há 20 e tantos anos, quando fui juiz de direito do Distrito Federal e territórios. Eu estou agora numa área penal e também numa área residual de servidor público e previdenciário, um resíduo que ainda tem nessas turmas da terceira sessão. E a experiência tem sido a melhor possível. O convívio com ex-membros do Ministério Público, com ex-desembargadores estaduais ou ex-desembargador federal, todos mostram a beleza de um tribunal que se diz Tribunal da Cidadania, que tem a função de resgatar o conceito de cidadania perante o povo brasileiro. Então a responsabilidade é muito grande, peço a Deus luzes para, sempre com muito bom senso, exercer a minha função de magistrado e jamais decepcionar a grande justiça chamada Justiça Federal que eu represento no Tribunal da Cidadania. E com certeza vai fazer um brilhante trabalho, como fez aqui no TRF da Primeira Região. E volte outras vezes ao Inteiro Teor. Muito obrigada. Agradeço a Vera e a todos por essa oportunidade. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.